Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre cliffhangers. Esse é um termo que faz parte do jargão cinematográfico e dos contadores de história em geral. Simboliza literalmente alguém dependurado em um lugar alto, mas na ficção ele acabou sendo usado para representar uma situação inacabada ou em suspense. Provavelmente esse termo se originou durante a literatura vitoriana, lá por 1800, justamente porque foi usado uma cena dessa, um personagem pendurado num penhasco, para apontar o final de um episódio de uma história em série chamada A Pair of Blue Eyes. E a partir daí, vários autores adotaram tanto o termo quanto o recurso. Não precisa nem explicar muito qual é a utilidade de um cliffhanger, né? Ao expor um protagonista de uma história a uma situação limite, a um grande perigo ou uma tomada de decisão, e logo em seguida interromper a linha narrativa, o autor está criando uma motivação para o público retornar para assistir a parte seguinte do filme ou a mais um episódio da série. E mesmo que o triunfo do personagem seja previsível, mesmo que já fique ali subentendido que ele vai se sair bem daquela situação, ainda assim o objetivo do cliffhanger é garantir a audiência. Quando o cliffhanger é aplicado a uma série ou um filme que só vai ter continuação depois de um grande espaço de tempo, esse efeito é potencializado. Porque na psicologia existe uma coisa chamada efeito Zeigarnik, que estabelece que as pessoas tendem a se recordar mais das tarefas incompletas do que daquilo que já foi feito, daquilo que já foi cumprido. E essas tarefas completas a gente joga para uma parte do cérebro pertencente ao passado. Só saindo aqui um pouquinho da área da ficção, a psicóloga que deu origem a esse efeito, ela começou a estudar isso porque o professor dela disse que os garçons sempre se lembravam mais daqueles pedidos que não haviam sido pagos. E ela começou a perceber que essa relação do cérebro humano com os assuntos inacabados, com tarefas inacabadas, se aplicava a várias áreas. Por exemplo, um estudante que interrompe a sua sessão de estudos para se distrair um pouquinho, se ocupar de outras coisas e depois continua, ele tende a se lembrar mais da matéria do que aquelas pessoas que estudam por longas horas seguidas sem nenhuma interrupção. Então fica a dica aí. Embora o termo cliffhanger propriamente venha lá de 1800, a aplicação dessa estratégia é bem mais antiga. Nos Contos das Mil e Uma Noites, a protagonista Sherazade, ela conta as histórias para o rei e ela sempre termina as histórias com um cliffhanger irresistível. E aí o rei sempre adia a execução da personagem porque ele quer ouvir o resto. Então a gente pode considerar o cliffhanger como um tipo de clickbait. Só que um clickbait do bem, que muitas vezes ele é até necessário, dependendo do tipo de história que a gente está contando. E se ele for bem feito, pode até elevar bastante a qualidade de uma obra. Se não for, só serve pra gente passar raiva mesmo. Vamos ver então os principais tipos de cliffhanger e algumas dicas de como aplicar cada um deles nas suas histórias. Mas só no próximo vídeo. E se você ficou interessado, considere esse final aqui um exemplo prático de cliffhanger. Te vejo em breve.